Noah, tudo bem? Então estamos mais uma vez aqui para dar essa aula gravada para vocês, tá? Agradeço o retorno que vocês tiveram comigo lá pelo chat, me dando as notas na percepção de esforço. Isso fez com que eu tivesse uma nova visão de como vocês estão, uma nova visão da onde eu posso planejar, como eu acrescentei exercícios aqui para vocês que eu vou explicar, pus um circuitinho um pouquinho mais forte, mas também vou precisar que, obviamente, depois desse circuito, você vá lá novamente, dê a nota para mim, para que eu possa sempre estar planejando algo benéfico e mais próximo de um estímulo que realmente se adere e assimile no seu corpo de uma forma muito positiva e que você tenha ganhos com isso, não só na parte corpórea, mas também na parte da nossa saúde mental, tá bom? Então, o circuitinho prático que eu planejei para essa semana, para que vocês executem, pode ser executado uma vez, pode ser executado duas, ou a semana inteira, não tem problema, quanto mais melhor. Mas, obviamente, respeite os seus limites, respeite essa questão de individualidade, ou seja, cansei, tenho que parar, para por gentileza, não vá além do que você pode. Lembre-se que é sempre importante estar se hidratando, sempre importante estar bebendo água durante a atividade e, muito mais importante que tudo isso, se alimentar bem antes de praticar a atividade física, porque ela vai fazer uma requisição energética e essa requisição energética ela tem que vir do alimento que você ingeriu há pouco tempo, tá bom? Então, para essa semana, o que eu planejei para vocês e agora passando, iniciamos com uma questão de skipping. Antes disso, todos os movimentos aqui, eles vão englobar 10 repetições ou 10 segundos, tá? Porque isso para que vocês fiquem tranquilos de não ficarem preocupados de, esse é 10, aquele é 30, aquele outro é 20, qual que é mesmo esse? Não. 10, sempre mantém o número 10 na cabeça para que vocês não se percam e também não crie essa dúvida durante a atividade, tá bom? Então vamos iniciar com a questão do skipping, lembrando que partes inferiores, elas ficam alternadas com as partes superiores, ou seja, se eu estou com a minha perna direita levantada, é meu braço esquerdo que tem que estar levantado. Se eu estou com a minha perna esquerda levantada, é meu braço direito quem tem que estar levantado. Certo? Então 10 repetições de cada lado, alternando, tá? Como se fosse uma corrida no lugar. Terminou. Viu que dá? Ótimo, já pode passar para o agachamento. Se cansou muito, espere uns 30 segundinhos de intervalo para você recuperar antes de ir para o próximo exercício, que no caso aqui é o agachamento. Tá? Agachamento importante tá salientando aqui. Os dois pés no solo, a sola inteira no chão, tá? Não levanta calcanhar, a sola inteira no chão. E o espaço entre um pé e outro tem que ser na linha dos seus ombros. É a mesma distância da linha dos seus ombros. Tá? Então, olha lá para baixo, vê se o pé está na linha do seu ombro, se os dois pés estão na linha dos ombros. Aí você começa a execução do agachamento. 10 repetições, terminadas 10, se tiver tudo ok, já podemos ir para a flexão de braço. Se cansou, aguarde uns 30 segundinhos para executar o próximo exercício, que seria a execução, a flexão de braço. Se você está com os membros superiores fortes o suficientes, pode ficar com a perna estendida, certo? Esticadinha. Se não, utilize o joelho no chão para diminuir a carga e intensidade dos membros superiores, tá? Lembra, você flexiona o cotovelo, ou seja, você dobra os cotovelos trazendo o tronco na direção do solo e volta. Isso é uma flexão de braço. Execute 10, por gentileza. Conseguindo, já entramos na posição de prancha, certo? Esse daqui é o shoulder pass, que é a prancha com toque nos ombros. Isso vai causar uma instabilidade de tronco, e essa instabilidade de tronco tem que ser suprida por uma contração maior do abdômen, né, principalmente do reto abdominal, para que você tenha uma sustentação dessa posição. Então, pernas esticadas, braços esticados. Como que eu vou fazer esse exercício? Eu vou pegar a minha mão
direita e tocar no meu ombro esquerdo. Ela volta, depois eu vou pegar minha mão esquerda e toco no meu ombro direito. 10 toques de um lado, 10 toques do outro, de forma alternada, uma vez, um toque de cada vez. Certo? Terminando, cansei, professor. Nossa, tô morto. Descansa 30 segundinhos antes de ir para a prancha. Bebe uma água antes de ir para a prancha. Não há necessidade de passar isso de forma rápida, sem descanso, se você não aguentar. Mais uma vez, respeite a individualidade do teu corpo, respeite teus limites, tá? Próximo exercício, prancha. O que é importante tá aqui salientando, tá aqui corrigindo a postura da prancha. O tronco ele tem que estar de forma reta, ok? Onde que há o erro aqui excessivo, principalmente de vocês que estão tentando ganhar essa questão de consciência corporal? O glúteo de vocês, tá? O quadril de vocês aqui, ou ele fica muito para cima, ou ele fica muito para baixo, tá? A coluna, ó, retinha, retinha, tá? Com o tronco, com a cabeça. Então, por favor, se atentem a essa questão postural que é de extrema importância para ativação do que a necessidade nesse exercício, que é as porções abdominais mais o quadrado lombar. Perfeito? Conseguiu fazer? Finalizamos com um salto e agachamento, ou seja, você iniciará com uma perna lá atrás, que é a posição de afundo. Dessa posição você já salta e aterriza com as duas pernas em função, numa situação de agachamento. 10 repetições também. Terminado esse circuito, você tem e ganha o direito de descansar 5 minutinhos antes de ir para a próxima sessão. E, obviamente, para isso, eu planejei para vocês 2 séries só. Tá bom? Terminando, vou esperar a escala de esforço de vocês para que eu possa planejar para a próxima semana um novo circuito físico, entendendo aonde que teu corpo entendeu a intensidade, né, desse circuito. Ok, gente? Então eu espero a nota de vocês pelo chat para que eu possa realmente planejar algo muito próximo ao limite de vocês, para que vocês tenham realmente um ganho de saúde física e mental. Perfeito? Dando continuidade à nossa questão do LIP, onde nós falamos do sumo, né? E aqui retomando só uma partezinha, né, na qual abordamos que caracterizamos e definimos que o sumo é uma luta japonesa, é o esporte mais popular no Japão, sim, né? E é uma luta que ela tem conexão com mitos e lendas japonesas, por isso que ela tornou-se o esporte mais popular do Japão, certo? Já vimos que os lutadores lutam em um campo chamado do Rio, né, que é circular, marcado por feixes de palha, né, e os lutadores, obviamente, por estarem conectados com essa ação de mitos e lendas, eles se purificam jogando sal, né, e tendo todo um ritual antes de iniciar uma luta, antes de iniciar um campeonato, certo? O vencedor do sumô vai vencer o confronto quem colocar o oponente para fora do círculo. Essa que é a brincadeira. Quem forçar a tocar o feixe de palha com os pés, ou fazer o oponente tocar o do-rio com qualquer parte do corpo que não seja a sola do pé, a sola dos pés. Ou seja, começou a luta, o lutador, para ganhar, ele tem essas 3 vertentes que ele tem que atingir, que ele pode atingir. Uma delas só e ele vira vencedor. Então, se ele jogar o componente para fora, se ele fazer o componente tocar no feixe, né, de palha, ou se ele derrubar o oponente dentro do downhill. Então aqui eu fiz questão de trazer uma imagem que caracteriza muito isso, né? Ambos estão lutando, tentando fazer, e obviamente esse lutador com uma maior vantagem, tentando jogar esse oponente para fora. Pode ver que o pé dele já está quase tocando nos feixes, quase sendo empurrado para fora. E se
este lutador aqui conseguir, ele é o vencedor da luta. Vamos lá, o que o sumô tem de característica que ele pode trazer para nós, para a gente entender melhor esse esporte. Começou a luta, esse primeiro choque inicial da luta se chama banzai, tá? Então tocou aquele choque dos dois lutadores que eles vão tentar se agarrar, eles vão tentar empurrar, eles vão tentar puxar, eles vão tentar derrubar, chama-se banzai, então esse choque inicial. É permitido no sumô agarrar e puxar o cinto, chamado de mawashi, certo? Que é esse cinto que fica aqui preso na cintura deles, ok? Então ele pode pegar o mawashi, ele pode agarrar, ele pode puxar, ele pode tentar fazer o que ele quiser com o mawashi, é como se fosse o kimono no judô, onde né, eles se seguram ali no kimono para tentar desequilibrar o oponente e poder dar um golpe. No sumo é a mesma coisa, só que obviamente como não tem o kimono, eles têm o mawashi, também pode estar utilizando para tentar desequilibrar o adversário. Uma característica essencial no sumô: não pode soco com a mão fechada, com os punhos fechados. Isso é extremamente proibido, tá? E com a mão aberta aqui, professor, como está na imagem? Com a mão aberta pode, tá? O que não pode é com a mão fechada, certo? Mostrando para vocês então essas características. Obviamente na semana que vem vou estar mostrando um videozinho de uma luta de sumô, mas o bacana é de saber que esse esporte, como qualquer outra modalidade esportiva, ele precisa e ele começa desde cedo e ele é definido por categorias, tá? E é o que eu trouxe aqui para vocês e é o que também está no lip de vocês. Então, inicia-se, né, na categoria Mirim, até 13 anos. Então, até 13 anos as crianças já começam essa luta, tá? Esse esporte no Japão. Ah, e lembrando, os atletas de sumô no Japão são tratados como estrelas, tá? Muito mais do que jogadores de futebol, por exemplo. Tá? Então, eles são realmente bem remunerados, eles fazem propagandas, eles estão na mídia, eles ganham muito dinheiro no Japão com isso. Então, eles são realmente tratados como atletas, certo? Então, voltando até 13 anos, a questão do Mirim, passando de 13, entre 13 e 16, já temos a categoria do infantil. De 16 a 19 anos, eles já estão na categoria juvenil, e mais do que 19 anos, eles já entram em categorias principais, na qual eles foram divididas em 4 tipos de adulto, realmente para você poder ter uma questão de equilíbrio. E por que eu digo uma questão de equilíbrio? Se o objetivo dessa luta é você jogar o oponente para fora, se o objetivo dessa luta é você tentar derrubar o oponente, então, o que caracteriza? Quanto mais pesado esse atleta, melhor é o atleta. Mais difícil ele vai ser empurrado. Mais difícil ele vai ser jogado para fora do dohyo. Certo? Então, por isso que atletas de sumô têm uma característica diferente de outros atletas, por isso que eles são extremamente pesados, né? Extremamente gordo, porque quanto mais gordo, quanto mais pesado, mais difícil é tirar aquele atleta do dohyo, certo? Maior a vantagem daquele atleta. E isso, para que não ficasse algo totalmente e muito desproporcional, então, quando chega na idade adulta, eles dividiram em 4 categorias, justamente para que haja mais equilíbrio entre os atletas e, obviamente, tenham mais atletas para disputa em mais campeonatos, certo? Então, quais foram as divisões criadas pelo sumô na fase adulta? O adulto leve, onde os homens chegam até 85 quilos e as mulheres até 65 quilos. O adulto médio,
o atleta fica entre 85 a 115, não pode passar disso, para homens, e as mulheres de 65 a 85 quilos. O adulto pesado, que aí é acima de 115, certo? Dos homens e acima de 85 quilos de mulheres. E o adulto absoluto, ou seja, não tem limite de peso. Aí essa daqui entra quem quiser. Ah, mas pode entrar no adulto absoluto um homem de 80 quilos? Pode. Até que ponto isso vai ser desproporcional? Até que ponto isso não vai ser justo? Vamos dizer que é a palavra que vocês adoram utilizar. Não sei, ele que está entrando, então ele pode ser que um adulto de 80 quilos tenha que competir com um adulto absoluto de um atleta de sumô de 180 quilos, que é mais que o dobro do peso dele. Então, assim, vai ser uma luta desproporcional e eu não sei até que ponto ele vai ter alguma vantagem, tá? Então, gente, fica aqui a aula do LIP dessa semana, na qual abordamos a questão do sumô. Importante para mim, faça a parte prática, não deixe de executar exercícios físicos, principalmente nessa fase dessa pandemia. E vocês têm um grande agravante, que é vocês estão em fase de desenvolvimento e necessitam de atividade física para atingir um maior potencial de desenvolvimento corpóreo, tá? Então não deixem de praticar essas atividades físicas e, por favor, deem a nota da percepção de esforço para mim lá no chat, para que eu possa planejar sempre uma aula bacana